Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou nervoso. Normal, né? Queria fazer um agradecimento especial à doutora Adriana Portugal. E eu tenho só uma crítica, o evento está espetacular, mas a única crítica que eu vou repassar para o doutor Valdeci Cavalcante é que essas cadeiras, elas são terror para o palestrante. Todo mundo fica bem abraçado, dá um sono, né? Então, pessoal, eu quero fazer um pedido a vocês, se possível, todos fiquem de pé, só se possível, né, que a gente fique de pé. Tem que começar alguém, né, para dar o exemplo, né? Por favor, pessoal, dá uma de palestrante aqui, de coach, né? Mas é só uma salva de palmas para vocês mesmos, certo? Que é para... Isso, pronto. Espetáculo, né? Doutora Adriana, muito obrigado pela oportunidade. Queria fazer um agradecimento especial ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, aqui na pessoa do doutor Bruno, um grande parceiro nosso. A gente tem grandes amigos lá no Tribunal de Contas. O Jonilson também é outro parceiro que sempre está junto com o CREA Piauí. Eu pedi para todo mundo ficar de pé para acordar, porque essas cadeiras, elas realmente... Eu já pedi 2 cafés aqui, né? E fica difícil a gente... Mas, pessoal, a minha palestra vai ser bem rápida, eles me deram meia hora, vai ficar para fazer perguntas, né? A nossa palestra é bem rápida, tem o passador de slides, mas é um assunto muito sério, então por isso que eu pedi para todos acordarem, né? Para a gente falar a respeito disso, quando a gente recebeu essa missão lá do presidente Confer, de substituir, né? A gente falar a respeito de engenharia. Quem aqui é engenheiro? Levanta a mão, por favor. Ah, veja só, tire uma foto aí, gente, por favor, né? Para ver todo mundo aí da engenharia. Então, você falar de engenharia para um engenheiro é um negócio um pouco redundante, certo? Mas, exatamente por nós estarmos em um evento que fala de obras públicas, eu sou funcionário público, fiscal de obras, eu sou fiscal da Codevasf, ok? Muito orgulho, tenho muito orgulho, né, de fazer parte, mas a gente passa constantemente por situações comprometedoras, ok? E hoje, como presidente do CREA, a gente trouxe aqui a questão de falar do processo de cancelamento de registro profissional. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a partir do momento que um profissional passa a ter condutas erradas, o conselho vai punir. E da mesma forma, nós muitas vezes podemos incorrer em alguma conduta errada por desconhecimento ou por sermos levados por alguma situação. Então a gente resolveu falar isso aqui hoje, pessoal, para informar. O objetivo dos conselhos, independente de ser do Piauí, de ser do Ceará, qualquer estado, não é punir, é educar. Então eu acho que é muito importante nós falarmos disso aqui hoje. Vai ser uma coisa bem breve, bem rápida, tranquilo, mas bastante voltado principalmente à legislação. Então, a lei que rege a nossa profissão, ok? A Lei 5194/66, e lá tem no artigo 75, né, a questão do cancelamento do registro. O que é o cancelamento do registro? O cidadão não pode mais exercer a atividade de engenharia, ok? Então, o artigo 75 coloca quais são as situações em que o profissional poderá ter o seu registro cassado. Só mais 2 legislações que a gente tem aqui falando a respeito, são as resoluções. O que acontece? A Lei 5194 é uma lei, é um instrumento legal, ok? É um instrumento jurídico, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 66, mas o CONFER emite as suas resoluções. Então, nós temos a resolução 1002 do CONFER, do ano de 2002, que fala do Código de Ética Profissional. E nós temos a resolução 1004, que fala da condução do processo de ética. Então, toda vez que um profissional for sofrer alguma sanção, vai passar por um processo de ética. E esse processo específico que fala da questão da obtenção de provas, o cancelamento, ele vai regido pela Resolução 1090. A gente fez um condensado aqui bem rápido para apresentar para vocês quais são essas situações, principalmente para quem trabalha em qualquer dos âmbitos de fiscalização. Isso aqui é uma coisa muito importante, para nós tomarmos as medidas. Uma coisa muito importante é nós sabermos que cada parte aqui compõe o todo. Então, cada um de nós temos que fazer nossa parte. Ok? Então, vamos lá. Só voltando, né, a resolução 1090, ela fala que são passivos de cancelamento de registro 3 situações. Quais são? Má conduta pública, a primeira. A segunda, escândalos públicos também. E a última, crimes infamantes, ou seja, aqueles que causam algum tipo de infâmia. Nós temos a descrição aqui própria, trazida lá da resolução, né, que fala o seguinte: o que é escândalo? Eu gosto de destacar que quando se fala escândalo, aqui é uma coisa bastante subjetiva, né, que nós temos que é aquilo que causa indignação. O que causa indignação é uma coisa bastante subjetiva.
para algumas pessoas, uma coisa pode ser extremamente imoral, enquanto para outras não. Por isso que existe um processo que vai feito, vai aprovado por uma comissão, para nós sabermos o que é considerado, né, o que pode causar indignação ou não. E aí nós temos aqui a má conduta pública, né, quando fala da má conduta, aí você já pode ter falhas também técnicas, que é aquilo, por exemplo, aquele que atenta contra as normas legais, você tem normas, só lembrando que normas legais, às vezes a pessoa fala, se eu não seguir a ABNT, bem, a ABNT é um comitê privado, que muitas vezes vai citado por lei e passa a ser obrigatório. Mas quando nós falamos de normas legais, nós estamos falando principalmente da legislação em si, assim como de normas, né, infralegais, como é o caso, por exemplo, de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, normas dos corpos de bombeiros, que são normas oficiais. E a terceira é a questão do crime infamante. O crime infamante é aquele que vai atingir a imagem coletiva, a imagem dos engenheiros, a imagem da engenharia em geral. Dependendo do que for feito, você pode atingir uma categoria inteira, uma empresa inteira, tudo a respeito de engenharia. Então, essas três tipos de situações aqui, né, poderão causar o cancelamento definitivo do registro de um profissional de engenharia. Tranquilo? Quais são as penalidades previstas na legislação? Nós temos aí, o artigo 71 fala de 5 tipos de penalidades. A primeira é a advertência reservada. O profissional vai chamar, você fez uma coisa aqui errada. Estamos de olho em você. A segunda, censura pública. A censura pública pode sair no site do CREA, pode sair no outdoor, pode sair na rede de TV, pode sair em qualquer lugar. É uma coisa que vai dar conhecimento às pessoas de que aquele profissional incorreu em alguma atitude reprovável. Como diria meu pai, uma vergonha grande, ok? Mas a questão da censura pública, além da exposição do profissional, aqui um pouco à frente nós vamos ver que ela pode ter outro reflexo bastante complicado. A questão da multa, aí você já vai passar, né, para o pecuniário, o profissional vai ter que desembolsar valores também. E aí nós temos a suspensão temporária do exercício. Atualmente existe uma orientação do Conselho Federal que essa suspensão parta de 1 ano. Ok? Porque o cidadão vai passar 1 ano sem poder exercer a atividade de engenharia. Para quem é engenheiro, para quem vive disso, realmente é um período bastante longo. E pode chegar a períodos maiores, tranquilo? Mas a gente vai se concentrar aqui, vamos falar a respeito do cancelamento definitivo, ok? O artigo 71 da Lei 5194 fala a respeito disso. E aqui nós temos as situações de enquadramento, ok? Nesse cancelamento definitivo. O que é? Incidir em erro técnico. Aqui nós temos, pessoal, a questão acompanhando o Código de Processo Penal, né, nós temos aí os critérios de culpabilidade, menos a omissão, né? Nós temos negligência, imperícia e imprudência, que cause danos. Então, se você tiver algum desses critérios de culpabilidade comprovada, você pode estar, né, passando por esse processo aí, processo de cancelamento do registro. Manter conduta incompatível com a honra, dignidade e a boa imagem da profissão. Aí a gente entra lá no último ponto, né? Nós temos lá, só lembrando, questão, má conduta pública, escândalo, né? Então, fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para o registro no CREA. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que inventa, traz diplomas de outros estados, fraudes assim absurdas. Aqui no CREA Piauí já teve caso de ser chamado a Polícia Federal para pegar a pessoa lá dentro do CREA e levar por falsidade ideológica. Só lembrando que os conselhos de engenharia são autarquias de caráter especial, são órgãos federais previstos em lei, assim como os demais conselhos, ok? Qualquer fraude que acontecer por um documento emitido pelo Conselho de Engenharia é um crime também contra a federação. Falsificar ou adulterar qualquer documento público emitido ou registrado pelo CREA. Isso aqui é outra coisa bastante comum. O documento da ART, pessoal, anotação de responsabilidade técnica, é um documento declaratório. O profissional faz esse documento, ele assumiu aquilo ali. Agora, qualquer atestado de capacidade técnica, você tem a CAT, tem a RAT, agora vai vir com a nova lei de licitações, o CAO, né, o Certidão de Acervo Técnico, são documentos que o CREA atesta que o profissional ou a empresa fez aquela atividade. Se por algum acaso o profissional, a empresa, eles criarem situações em que o conselho emita esse documento erradamente, também vai entrar nessa questão aqui, no enquadramento também do cancelamento do registro. Só lembrando que esse cancelamento aqui ele se dá para o profissional, ok? E aqui nós temos os outros itens, são 7 itens, né? Um é o uso da prerrogativa do caso
cargo de engenharia para obter vantagens. E esse aqui é que eu considero bastante interessante e aplicável aqui para a nossa situação. É o cidadão ser condenado por improbidade administrativa, independente de ser condenado no Poder Judiciário ou em tribunais de contas, que aqui é onde a gente tem bastante no TCE. Se for condenado por improbidade administrativa e, de alguma forma, for relacionado ao exercício da engenharia, então isso também gera esse enquadramento, né, no cancelamento do registro desse profissional. E aí, por último, aí volta lá, ó, aquilo que eu tinha falado, da censura pública. O profissional que for condenado, transitado em julgado 2 vezes por censura pública, ele também está passivo de ter o seu registro cancelado. Ok? Então, assim, é uma coisa muito mais séria do que as pessoas imaginam, e até bem comum. Depois que eu tomei posse agora no dia 1º de janeiro, nós já tivemos, né, situações bem complicadas. Por que a gente fala complicado? Porque gera desgaste. As pessoas não têm noção de que as suas atitudes podem ter consequências bastante graves. Algumas dessas consequências não ficam só na questão do cancelamento do registro. Toda vez, nós temos um termo de parceria firmado com o TCE, né, que toda vez que existe agora suspeita de alguma fraude em relação à emissão de CADs, por exemplo, nós encaminhamos para o TCE, porque o TCE tem corpo técnico para fazer questão de prova, ensaios, né, e nos fornecer embasamento para isso. E eu falo para vocês o seguinte: toda vez que alguém for tentar fazer um documento falso, for tentar, de alguma forma, fraudar alguma coisa no CREA Piauí, nós estamos encaminhando para o Ministério Público Federal. Não tem brincadeira, não tem questão de amizade. Se tem alguma coisa que a gente detectou que existe essa possibilidade, o MPF resolve, já não é mais com a gente. Por quê? Porque é um órgão federal, qualquer documento que sai de lá, qualquer coisa que se fizer tentando fraudar esse documento, o Ministério Público Federal que vai resolver agora com o cidadão, com a empresa, não é mais com a gente. Mas dando andamento. Então, como é que funciona o processo? É de prerrogativa do CREA iniciar esse processo, tranquilo? Aí as diversas formas de denúncia, nós temos tanto a denúncia feita por pessoas físicas, feitas por empresas, né? As entidades de classe que formam o nosso conselho, pessoal, é formado por entidades de classe e instituições de ensino superior que têm engenharia nos seus cursos, né? Então, qualquer uma dessas instituições de ensino ou as entidades de classe podem fazer, mas o CREA também pode fazer, ex officio, pode fazer direto, né, através da fiscalização. Se a fiscalização do CREA detectar algum indício, encaminha isso para ser aberto o processo, assim como também se for algum fato de conhecimento público, algum fato notório que, hoje em dia, nós temos as redes sociais, temos as redes de televisão, né, qualquer coisa, uma notícia se espalha instantaneamente. Então, se for um fato de conhecimento público, também o CREA pode abrir diretamente, dar início a esse procedimento. Tranquilo? O que pode servir de prova? Né? Nós temos diversas coisas, contrato, projetos, recibos, enfim, toda prova não defesa em lei. O que é prova não defesa em lei? É aquilo que é permitido, aquilo que não é vedado legalmente. Okay? As provas podem ser as mais diversas. Eu coloquei essa questão aqui do laudo, né? Quando se falar de erro técnico, a gente falou lá atrás, né, que os erros técnicos, a omissão, a negligência, a negligência, a imprudência, a imperícia, que gerem um erro técnico, ok? Então, quando houver essa questão de erro técnico, sempre é interessante ter um laudo comprovando que aquele erro ali foi o suficiente para gerar esse dano, né? Mas, enfim, as provas são as mais diversas. E aqui está o processo, né, o processo montado, esse processo também é oriundo lá da Resolução 1004, e ele começa com a denúncia. O que é interessante nós falarmos? Nós temos dentro do Conselho de Engenharia as câmaras especializadas, exatamente porque nós temos várias áreas. Aqui no Piauí nós temos a Câmara de Engenharia Civil, que é a maior, nós temos a maior parte dos nossos profissionais são engenheiros civis, a metade da nossa Câmara é formada por engenheiros civis. Aí temos as outras câmaras, agronomia, engenharia elétrica, engenharia de agrimensura e uma câmara mista, são 5 câmaras. Dependendo de qual seja a área que seja relacionada a esse processo, a denúncia vai encaminhada para a Câmara. Aí a Câmara analisa, admite a denúncia e manda para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética, ela não vai fazer o julgamento, não vai fazer a condenação. Ela vai montar o processo, vai arguir tudo, e aí depois manda de volta para a Câmara especializada. A Câmara especializada é que, sim, vai fazer esse julgamento e vai passar. Ou ela vai arquivar, ou vai aplicar a pena. Né? Então, assim,
Só para deixar bem claro que a comissão de ética, que é uma das comissões que também fazem parte do conselho, né, que ela não faz esse julgamento, ela apenas vai instruir, vai apenas dizer, não, esse processo aqui, esse profissional, essa empresa, ele realmente está enquadrado lá no artigo 75 da Lei 5194. E aí nós temos a dosimetria, né? Você vai ter atenuantes e vai ter agravantes em relação a essa situação, né? Vou colocar aqui alguns exemplos que a gente tem. Então temos aqui, o profissional elaborou um laudo judicial sem respeitar as normas técnicas. Então, vamos lá, o que é atenuante? O profissional foi induzido a erro por informações recebidas de terceiros. Quem aqui é perito judicial? Beleza, vocês que trabalham com perícia, antes de iniciar qualquer perícia, você senta na mesa, todo mundo, né, faz aquele bate-papo, pergunta uma coisa, outra, e muitas vezes recebe informações que são informações erradas, são informações que tendem a tentar ajudar um lado ou outro, né? Então, caso isso fique comprovado, é um dos tipos de atenuantes. O profissional buscou minimizar os prejuízos causados, ele foi depois tentar resolver, né? Não, então vamos aqui, em processo judicial, uma coisa bastante comum os juízes pedirem, né, novas explicações durante o processo. E aí nós temos a situação dos agravantes, né? Ficou demonstrado que o profissional insistiu no erro, não quis mudar a sua opinião de jeito nenhum, ou causou danos irreversíveis aos litigantes. Então, nós temos aí situações em que o profissional pode, dependendo da sua condenação, né, como nós falamos, se ele recebeu uma suspensão, aumentar, se ele recebeu lá uma multa, diminuir, né? Então temos aí tanto os agravantes quanto os atenuantes. Aqui tem outro exemplo, né? O engenheiro executou uma obra que apresentou problemas construtivos, aí atenuantes, o cliente não fez manutenção adequada no imóvel. Então tudo isso vai apresentado durante a instrução desse processo. O processo vai aberto na comissão, vai aberto, né, a denúncia vai feita, vai encaminhado para a Câmara encaminha para a ética e a ética vai fazer diversas diligências. E aí, nesse caso, né, durante esse processo, é garantido a ampla defesa e o contraditório para o profissional, né? Ele tem esse direito de se defender, apresentar tudo. E aqui nós temos os agravantes e, em alguns casos, excludentes de responsabilidade, né? Assim como também no Código Penal nós temos os excludentes de licitude, aqui nós temos os excludentes de responsabilidade. E muitas vezes eu digo para vocês, a gente chega a alguns casos a serem julgados pelo plenário, né? E o que acontece? O pessoal, às vezes, quer utilizar o CREA, quer utilizar o sistema, para fazer uma prova e levar para judicializar, ou para reforçar no caso judicial, antes mesmo de levar para a justiça, de começar com o advogado, né? Eles muitas vezes querem, vamos primeiro pegar o CREA, condenar o cara que, na comissão de ética, receber alguma penalidade, isso aqui vai reforçar para a gente. Então, é uma coisa que tem que se ter bastante responsabilidade, tem que se ter bastante sensibilidade, principalmente nesses casos, porque muitas vezes o profissional não é responsável, não teve aquela culpa específica. Esse ano, inclusive, a gente já passou por uma situação bem constrangedora, né? Foi feita uma denúncia, foi levado à frente e tudo, e depois verificou-se que o profissional não tinha, quando foi feita uma análise criteriosa já no plenário, verificou-se que o profissional não tinha essa culpa. E aqui a gente tem um exemplo, né, na questão das obras públicas, eu coloquei aqui um acórdão do TCU, o licitante para ganhar a licitação concorreu com valores abaixo do mercado, e é uma prática bastante comum, às vezes você vê aí cidadãos colocando realmente coisas inexequíveis, né? E aí o acórdão do TCU fala o seguinte: quando detectadas fraudes ou desvios de recursos, né, que envolvam os respectivos conselhos, não se restringindo apenas ao CREA, né, vai ser fixada para se comunicar ao Tribunal de Contas sobre as providências adotadas em cada caso. Ou seja, toda vez que se for aberto esse processo de ética, os tribunais irão ser comunicados, exatamente por conta de bancos de dados sobre isso. Por isso que a gente está trazendo essas informações, até porque vocês, como fiscais, aqui grande parte é fiscal, mesmo que não seja do TCE, a gente conhece alguns colegas que são fiscais, para saberem que isso aqui, né, acórdão do TCU, por exemplo, são coisas que você vai estar muito além apenas do que a questão do conselho, né? Você não vai estar restrito apenas às sanções do conselho. E aqui as denúncias mais recorrentes que nós temos aqui no CREA Piauí, né, primeiro, descumprimento contratual, abandonamento de empreendimento após o pagamento,
né? É uma coisa bastante comum, que o pessoal apresenta muitas denúncias em relação a isso. Isso, o cidadão começou aqui a obra, recebeu 50%, depois não completou. Vícios construtivos, muitas vezes insanáveis, né? Outra questão, falsificação de documentos públicos, essa é a mais comum que a gente vê. Por incrível que pareça, hoje no nosso sistema, a partir do início de 2024, nós colocamos QR Code em toda a RT, em toda a CAT, todos os documentos que saem do CREA Piauí já tem um QR Code. Mas, por incrível que pareça, tem pessoas que ainda tentam burlar o sistema, né? Tentam emitir documentos fraudulentos. Tranquilo? Informações falsas na anotação de responsabilidade técnica, na RT, ou em atestados. O que acontece? Cada RT, eu não sei se algum de vocês aqui já passou pela questão de fazer RT de substituição. E as pessoas perguntam, professor, por que tem que fazer um RT de substituição? Porque um documento, quando vai feito e numerado, como é o caso da RT, se ele passar por qualquer mudança, ele já não tem a mesma forma inicial. Então, você não pode ter dois documentos com o mesmo número. Não sei, vai para algum caso na justiça, vai para... Enfim, quando você apresenta os dois documentos com o mesmo número, qual foi o primeiro deles? Então, por isso que tem que ser feita a RT de substituição. Se for um caso simples, que vai analisado pela nossa comissão, não, isso aqui foi um erro realmente de preenchimento, não foi uma coisa que foi culpa do profissional, que é a grande maior parte, vai isenta essa taxa da ART. Então, você faz a RT de substituição e isenta direto. Nós estamos implantando agora no sistema também uma RT de substituição imediata, né? Dependendo do que for, tantos campos vão ser liberados direto. Mas tem que ser feita a substituição exatamente por isso, porque às vezes tinha pessoa que pegava, eu fiz aqui uma casa num conjunto. Ele pegava aquela RT, tirava uma xerox e só mudava o número. Com a mesma RT ele fazia 10 casas. Informações falsas em ARTs. E passava isso. E às vezes passa, né? Quando vai para o CRES, você coloca lá, tem o QR Code, o cidadão fez a leitura do QR Code, olhou lá, vê todas as informações e não presta atenção só no número, às vezes, se for num conjunto, né? Um exemplo que a gente está dando. É uma coisa, pessoal, bastante comum, que é, por incrível que pareça, sempre vai ter gente tentando burlar, né? E a outra que é a questão do acobertamento profissional. Acho que todos já ouviram falar dos famosos canetinha de ouro. O cidadão que só dá aquela assinada ali, diz, estou tirando a RT aqui, é R$300, R$200, aí tira só a RT, né? E isso aqui também é uma denúncia que é feita bastante aqui para o CREA Piauí, né? A questão do acobertamento. Tranquilo? E aqui, pessoal, foi uma forma que nós colocamos de aproximação com os profissionais, que é o Resolve Rápido, é um canal hoje de comunicação via WhatsApp, não é um canal com inteligência artificial, nós temos pessoas atrás do WhatsApp que estão respondendo, né? E isso aqui tem gerado uma resposta bem bacana, né? A gente tem aproximado bastantes profissionais. Esse aqui não é o único canal, né? Caso você queira fazer, por exemplo, uma denúncia anônima, nós temos a ouvidoria do CREA, que está lá no próprio site, né? Mas aqui o Resolve Rápido também é uma das formas de fazer denúncia, quaisquer que seja, mas de resolver, né? Caso que você tenha alguma dúvida, esteja querendo verificar algum processo, enfim. E aqui é o telefone do Resolve Rápido, se alguém tiver interesse, né? Precisar de alguma coisa, esse telefone aí está à disposição, aqui no CREA Piauí, tranquilo? E a gente deixa a seguinte reflexão, né? Quando a ética é desrespeitada, a sanção protege a sociedade, né? Por mais que nós tenhamos um código de ética, mas muitas vezes o pessoal passa por cima. E aí, nessa hora, a sanção se faz necessária. Tranquilo? Muito obrigado. Está à disposição.